Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Oi pessoal, eu sou Yolanda Fordelone, economista, jornalista e tô aqui para te contar uma novidade muito legal. A gente está na reta final de 2021 e por isso hoje vamos começar uma série de conteúdos para relembrar todos os momentos imperdíveis que tivemos durante esse ano aqui no Klabin Invest. Falamos sobre tendências no mundo das finanças, sobre como fazer boas escolhas para os seus investimentos e ainda discutimos sobre as boas práticas ASG, uma sigla tão conhecida nesse universo, dando dicas, por exemplo, sobre como reconhecer empresas sustentáveis. E esses foram só alguns temas, entre tantos outros, sempre para que você possa ter mais conhecimento. Bom, então vamos começar pelo início, relembrando algumas dicas e falas para te inspirar a começar nesse mundo das finanças. Afinal, as pessoas estão cada vez mais se interessando pelo mercado financeiro e por ações. Mas quem são os brasileiros que estão entrando na Bolsa? Marcos Assunção, Head de Research e estrategista de renda variável do Itaú BBA, falou um pouco sobre isso para a gente. Vamos ouvir. Esse investidor está buscando um retorno um pouco mais alto para os seus investimentos, né? À medida que a gente viu os juros caindo bastante no Brasil para níveis nunca antes vistos. E quando a gente olha um pouco para o perfil desse investidor, a gente está vendo uma mudança, uma migração bastante importante do tipo desse investidor, né? No passado, a gente via, até 2017, a maior parte dos investidores da Bolsa tinham acima de 60 anos. Então, só para falar um pouco sobre a faixa etária aqui, ou seja, era aquele perfil do investidor que já acumulou suas reservas ao longo da vida e estava buscando algum tipo de diversificação para os seus investimentos. E hoje em dia a gente está vendo, né, a partir de 2020, 2019, 2020, a gente vê um público muito mais jovem investindo na Bolsa. Hoje, praticamente metade dos investidores da Bolsa tem aí entre 25 e 39 anos, tá? Então, acho que esse é uma primeira característica diferente do que a gente via no passado. Diria que a maior parte ainda é investidor do sexo masculino, né? Aproximadamente 3/4 do sexo masculino e 1/4 ainda do sexo feminino, mas crescendo bastante também. E segundo o Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP Investimentos, esse investidor está usando muito mais as mídias sociais para se informar. A gente vê claramente que esse novo investidor ele não está buscando informação, né, do mesmo jeito que no passado, né? Hoje a gente enxerga esse novo investidor da Bolsa usando muito mais as mídias sociais, né? Então, consumindo informação via YouTube, via Instagram, via Twitter, e não só na forma tradicional, né, que seria os relatórios financeiros, né, que as empresas reportam, até porque muitos investidores ainda não têm a bagagem necessária para conseguir entender aqueles relatórios, né? Então, a gente enxerga uma mudança muito grande de paradigma e mesmo a forma que esse conteúdo é consumido. Então, tanto as empresas quanto as casas de análise, elas têm que se adaptar a esse novo investidor para conseguir trazer uma informação de qualidade, obviamente. Então, a gente vê muito conteúdo sendo consumido em vídeo, sendo consumido em podcasts, que nem a gente está fazendo aqui agora, ou também do formato lives, né, que pós-pandemia, eu acho que é um formato que veio para ficar. Mas uma coisa que a gente fala sempre para as pessoas que estão começando na Bolsa, que estão começando a investir em ações, é que quando você compra uma ação, você não está comprando fichas de aposta, né, num cassino, não é um jogo de azar. Quando você está comprando uma ação, você está comprando um pedaço do patrimônio daquela empresa, você está se tornando sócio daquela empresa, né, e tem todos os direitos econômicos, direito a voto, enfim, direito aos dividendos, né, que vem junto daquela compra daquela ação. Então, os investidores estão entendendo essa mensagem, né, que você tem que olhar para ações como um investimento de longo prazo e tem que comprar empresas que são bons negócios, geridas por um time de profissionais sólidos, que tem um histórico também sólido e que o investidor entenda daquele negócio, né? Muita gente acaba buscando qual a melhor dica, né, qual é a ação que é a melhor dica do dia, e a gente fala, olha, isso não existe, né? Não tente buscar a melhor dica e colocar todo o seu patrimônio em algo que você escutou no elevador, né? Faça o dever de casa, entenda o negócio e compre as ações daquelas empresas que você quer se tornar sócio no longo prazo.
aportes recorrentes, né, o que a gente diz, é muito melhor do que você tentar fazer esse tiro certeiro, né, e colocar todo o seu patrimônio de uma vez na bolsa, porque a renda variável, pelo próprio nome, né, tem uma volatilidade de preços maior do que outras classes de ativos. Então, se você fizer aportes constantes na renda variável, não só você vai estar aumentando o seu patrimônio, como você vai tirar bastante desse efeito de volatilidade dos preços. Mas antes de investir é preciso planejamento, como explicou Raul Sena, mais conhecido como investidor sardinha. Eu acho que a primeira coisa, né, que uma pessoa precisa fazer antes de investir, de fato, é isso, é organizar o orçamento doméstico. Acho que a maioria das pessoas começam já, eu quero colocar dinheiro em ação e aquilo outro, mas como a gente precisa de constância nos investimentos, né, não vai ser um único investimento, as pessoas sempre têm essa sensação de, nossa, vou colocar R$1.000 e quanto rende, né? Não é isso, é aquele R$1.000 sempre que vai render, todo mês você conseguir fazer um aporte ali. Então, a primeira coisa é conseguir organizar suas contas domésticas ali, e para isso não tem jeito, aquela velha planilhazinha ali, controle de gastos, né? Hoje em dia a gente já tem alguns aplicativos, esse tipo de controle funciona bem, assim, se você tiver uma planilhazinha ou esses controles para você saber para onde está indo o seu dinheiro e tirar aqueles gastos ali que são mais supérfluos, né? Não podemos deixar de falar também da importância da diversificação de produtos e até de geografias. Essa é uma das estratégias mais recomendadas de acordo com Bettina Roxo, que é estrategista-chefe da corretora Rico. O ideal é ter uma carteira diversificada. Então, por mais que a pessoa aceite ter mais risco na carteira e, por isso, um percentual maior de bolsa, né, que é um investimento mais arriscado, é sempre bom que tenha também a renda fixa, né? Porque, no fim, você ter uma carteira diversificada e com proteções te ajuda em vários momentos. Então, assim, o que a gente tem visto é uma procura muito grande, né, pelo investimento em renda variável, por bolsa. A gente viu aí a bolsa atingindo recordes, né, de números de investidores pessoa física. E não à toa, né, devido a esse cenário que a gente falou de juros baixos, então a necessidade das pessoas buscarem investimentos com uma rentabilidade mais alta, a acessibilidade, digitalização que ajuda muito, mas o importante é ter vários tipos de investimentos, e quando a gente fala em diversificação, não é só em tipos de investimentos, né, em classes de ativos, mas também em geografias. Hoje, por exemplo, não tem por que não investir em investimentos de fora, tanto renda fixa quanto renda variável, até porque, né, com todos os riscos atrelados ao Brasil especificamente, é interessante ter um pouco dessa exposição de fora para ajudar, né, nos riscos da carteira e ter um equilíbrio melhor nessa questão de risco-retorno. Mas como escolher a melhor opção? Luísa Chaves, coordenadora de Relações com Investidores da Klabin, trouxe pontos interessantes sobre isso. A escolha de um determinado ativo sempre depende muito dos objetivos da pessoa que está investindo, né? Isso porque cada ativo tem suas determinadas características. Eu convido aqui quem estiver nos ouvindo para dar uma olhada no vídeo que a gente tem aqui no Klabin Invest, que apresenta de forma bem didática essa diferença entre cada classe de ações. Mas, em resumo, a Klabin hoje tem 3 classes de ações na Bolsa Brasileira. A primeira delas, que tem o ticker com o código KLBN3, são as nossas ações ordinárias, que dão direito a voto em todas as matérias que são discutidas, né, e deliberadas nas nossas assembleias de acionistas da companhia. O segundo tipo são as ações preferenciais, com o código KLBN4, e nesse caso, o direito de voto nas assembleias ele é mais limitado a determinados temas. E o terceiro tipo, né, que são as ações com maior liquidez, são as nossas units, que tem o código de KLBN11, e cada unit é como se fosse um pacote. Dentro dessa unit você tem 4 ações preferenciais e uma ação ordinária. Essas ações, né, além delas terem mais liquidez do que as primeiras que eu comentei, elas dão direito a voto também em todas as matérias das nossas assembleias de acionistas. E como sempre falamos por aqui, para escolher o melhor investimento quando pensamos na Bolsa de Valores, é essencial acompanhar o histórico da empresa, ou seja, seus relatórios e balanços.
2 especialistas vieram aqui e reforçaram esse pilar. Eu conversei com Cadu Schmidt, que é analista do banco UBS BB e que acompanha tudo o que acontece nos setores de papel e celulose, de metais e mineração, e também com Daniel Rosolém, que hoje é gerente de M&A e gestão de CAPEX da Klabin, mas já esteve à frente do contato com investidores, como gerente de relações com investidores aqui na Klabin. O balanço patrimonial é meio que uma foto da situação da empresa ao final de cada trimestre ou ao final de cada ano. No balanço a gente consegue ver tanto o quanto a empresa tem de ativos, que são os bens, o que eventualmente pode gerar receita para a empresa no futuro. A gente também consegue ver o que são os passivos, que são tudo o que a empresa deve, isso seja para fornecedores, quanto dívida mesmo, e também o patrimônio líquido, que é quanto basicamente o capital acionário que foi colocado para iniciar a operação da empresa, e também as reservas de lucros da empresa. Quando a gente olha para a demonstração de resultado, a DRE, como é comumente referida aqui, a DRE mostra mais um filme sobre como foi a performance da empresa no trimestre. Mostra basicamente a receita da companhia naquele período. A gente consegue ver também custos e despesas, tanto despesas operacionais quanto despesas financeiras. A gente consegue ver quanto foi o pagamento de imposto de cada empresa. Então, os 2 tipos de relatórios aqui, eles obviamente andam lado a lado. Você não consegue analisar um sem necessariamente ver o outro. E além desses 2, eu acho que também vale a pena falar um pouco sobre o demonstrativo do fluxo de caixa, que de fato mostra a posição de caixa e como a posição do caixa da empresa variou ao longo daquele trimestre. Juntos, esses 3 relatórios conseguem dar uma visão muito boa para a gente sobre como foi a performance da empresa naquele período, e assim a gente consegue fazer as nossas análises. Todo trimestre tem um processo interno de apuração dos resultados, ou seja, a gente coleta os resultados das unidades de negócio, coleta também outros resultados de outras frentes da companhia, e isso a área de controladoria consolida nesses materiais. Esses materiais de divulgação de resultados e o resultado em si da companhia, eles passam por um processo de auditoria interna, primeiro, né, onde os auditores internos verificam a adequação dos resultados apurados naquele trimestre. Em seguida, o resultado também passa por um processo de auditoria externa. No caso da Klabin, os auditores até o final do ano passado tinham sido os auditores da Ernst Young, uma das 4 companhias mais renomadas no mundo para fazer esse tipo de prestação de serviço. E a partir da atestação e do ok das auditorias externas, o resultado é então divulgado na CVM. As companhias também, aquelas que têm áreas de relação com investidores e buscam dar um nível máximo de disclosure para que os investidores possam entender por pormenor dos números, divulgam os releases trimestrais de resultado, que buscam explicar melhor aqueles números que estão contidos tanto nas demonstrações financeiras padronizadas, quanto as informações também constantes do balanço e além de outras informações que ilustram a performance e os resultados da companhia no trimestre. Então, não são só números. No release de resultado, a gente, dentro das áreas de relações com investidores, tenta explicar também os resultados e fazer as conexões entre os resultados da companhia e os ambientes de negócio em que as companhias estão inseridas, né? Como a gente geralmente comenta um pouco, sim, de como está, no caso da Klabin, os mercados em que a gente atua, mercado de celulose, mercado de embalagem, mercado de papéis. O lucro, de fato, é uma métrica importante, obviamente, para qualquer empresa. Se a gente olha mais especificamente o setor de commodities, que é o setor onde a Klabin está posicionada, a gente faz algumas ressalvas sobre olhar exclusivamente o lucro. Isso porque empresas exportadoras normalmente têm dívidas que são dolarizadas. Então, por exemplo, num cenário, como a gente viu ano passado, de uma grande depreciação do real, isso acaba sendo positivo para o resultado operacional da empresa. A empresa tem uma geração de receitas maior, tem custos muitas vezes menores por conta disso e, consequentemente, o EBITDA da empresa é maior. Isso não necessariamente é refletido no lucro líquido de uma empresa exportadora, porque, frequentemente, essas empresas têm dívidas que são dolarizadas. A meta aqui é, de fato, ter um endividamento que bate
na mesma moeda com a sua geração de receita e, consequentemente, num cenário de depreciação cambial, empresas têm que fazer um ajuste, que a gente vê esse ajuste através da DRE, um ajuste que acaba sendo não caixa, mas ele polui o lucro. Então, frequentemente, o que acontece com empresas de commodities é que, num cenário onde a operação está indo muito bem por conta de um câmbio depreciado, isso não é refletido necessariamente no lucro. Até por isso, quando a gente olha para uma empresa de commodities, normalmente a métrica que a gente prefere olhar é o EBITDA de fato, que aqui é a capacidade, a geração de caixa operacional da empresa de fato, né? O quanto que a empresa teve de receita, menos o que ela teve de custos e despesas, tudo isso numa base caixa vai te dar uma informação melhor, muitas vezes, do que somente o lucro líquido. Eu acho que esse é o principal risco, assim, de você só ficar olhando para o lucro em uma empresa de commodities. Eu diria que a métrica mais importante do setor, de fato, é a geração de EBITDA. Bruno Konishi, professor de Finanças Corporativas da PUC do Rio de Janeiro e sócio da BRZ Investimentos, trouxe outro ponto importantíssimo, a busca por conhecimento constante para realizar boas análises. Em geral, as pessoas elas comparam aquelas que, de certa forma, se utilizam de diferentes análises, relatórios, né, para concluir e tomar uma decisão, acabam olhando muito o resultado, né? Vou dar uma olhada na diferença entre os preços-alvo ou os múltiplos, mas é importante, é fundamental também você entender quais foram as premissas que basearam aquele estudo e avaliar se você está de acordo ou não. Então, eventualmente, um estudo está considerando uma perspectiva de crescimento muito maior, mas a sua visão é um pouco diferente daquilo. Então, quando vocês forem fazer uma análise comparativa, considerem, obviamente, os resultados, mas também façam uma análise das premissas e das teses que estão por trás daquele estudo. Em especial quando a gente fala de projeções de fluxo de caixa que tem um prazo mais longo e que exigem a definição de cenários. Hoje tem muita informação disponível, tanto análises já elaboradas, prontas, que, por exemplo, as corretoras oferecem para os investidores, quanto também ferramentas, né? Sendo que as ferramentas muitas vezes acabam tendo um custo, mas você tem as duas opções. Então, hoje, não necessariamente a pessoa física ela precisa fazer esses cálculos, né? Ela pode dispor e usar diferentes fontes, diferentes analistas, ou eventualmente contratar uma ferramenta para obter essas informações, analisar e tomar uma decisão. Hoje a gente tem muita informação disponível, mas acho que a ideia é tentar obter informação de qualidade. E aí, quando você obtém informação diretamente com a companhia, é diferente de você pegar de um terceiro. Quando você pega de um terceiro, é importante avaliar a fonte, avaliar, por exemplo, se é um analista, né? Qual que é a experiência daquele analista. Então, esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto, quando a gente entra mais especificamente na análise de investimento, é você se municiar de um conjunto de informações. Então, como eu falei, né, as metodologias elas têm limitações, os cálculos por si só eles têm um nível de subjetividade. Então, você utilizar diferentes fontes que sejam confiáveis, diferentes metodologias, como, por exemplo, eu falei, vou considerar um estudo com base no fluxo de caixa, análise de múltiplos e análises complementares, que podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas, isso, de certa forma, aumenta a chance de você tomar uma decisão corretamente, ter uma conclusão de forma adequada. O terceiro ponto, e aí indo mais para a parte de acompanhamento daquele ativo, uma vez que você toma uma decisão de investir, ou eventualmente até antes do investimento, caso você queira monitorar o comportamento daquele ativo antes de tomar a decisão, é você identificar quais são os principais fatores que impactam, né, aquele negócio. E aí monitorar esses fatores, assim como a resposta daquele ativo a variações, né. E aí, no caso da Klabin especificamente, vou citar aqui 3 pontos que são importantes, né. O nível de preço de papel e celulose, dado que é um preço que é definido não só localmente, mas de forma global. O segundo ponto é a variação cambial, dado que é uma empresa que tem exportações de forma relevante. E o terceiro ponto é tentar entender aspectos específicos que impactam a demanda.
E a onda do ESG, como os investimentos podem ser escolhas sustentáveis, não ficou de fora da nossa conversa. Segundo Bruno Madruga, que é sócio e head de renda variável e derivativos da Monte Bravo Investimentos, há muitas vantagens em optar por esses produtos, como, por exemplo, ter melhores resultados. Investir em ativos sustentáveis não apenas dá mais resultado ao longo do tempo, no longo prazo, como diminui os riscos das carteiras, do portfólio de alocação. Para a gente ter uma ideia, em 2020, 95% dos índices de sustentabilidade performaram melhor que os índices da Bolsa que não adotam esses critérios. Então, a gente está falando de retorno, segurança e não é moda, tá, Yolanda? Veio efetivamente para ficar e que bom que isso está acontecendo, essa visão. Sejam dos gestores, sejam dos próprios investidores para fazer a alocação do seu recurso naqueles fundos que realmente levam muito em consideração essas 3 letrinhas, né? ESG. Eu acho que, primeiro, os investidores precisam procurar junto aos seus bancos ou corretora o que eles já oferecem. Mas a gente acredita que essas instituições financeiras e o mercado como um todo, eles já estão trabalhando bastante essa divulgação de produtos ESG. Inclusive, em alguns fundos, tem até o ESG no título do fundo, tá? A questão para quem investe não tem muito mistério. Ela vai ter que fazer um trabalho de casa, de ver de casa, de se informar sobre as características desses fundos. A gente tem fundos que só investem em empresas signatárias dos princípios de empoderamento de mulheres, da ONU, por exemplo, os que só selecionam companhias em dia com suas metas de sustentabilidade ou que integram índices de mercado que indicam boa performance do tema, como o próprio ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial daqui da nossa bolsa, da AB3. E tem ainda fundos mais específicos, tá, Yolanda? Como os que selecionam ativos de empresas que usam recursos renováveis, energia limpa. Então, uma pesquisa nas corretoras ou mesmo na internet pode ser um belo ponto de partida interessante para quem quiser conhecer mais a variedade de fundos ESG que já estão ofertados no país, e isso tende a crescer cada vez mais. A lâmina, ela é inclusive um material que a gente chama de comercial, com as explicações muitas vezes básicas para o investidor verificar quais são as alocações do fundo, né? E tem um detalhe bastante importante também. Faz total sentido o investidor entrar em contato com a gestora. Existe esse contato também do cotista, do investidor, para quem está mais curioso, quer saber mais informações, ele pode entrar em contato direto com a gestora, fazer esse contato telefônico ou por e-mail e aí receber informações antes de tomar a decisão de comprar cotas dos fundos, né? Investir em fundo é como investir em qualquer outra classe de ativo. Ela vai envolver mais ou menos riscos dependendo da expectativa de retorno e do perfil do gestor propriamente dito. Esse é apenas um pequeno recorte do que a gente discutiu no Klabin Invest ao longo deste ano, mas há muito mais conteúdo. Aproveite para maratonar o podcast e ficar por dentro de tudo sobre o mercado financeiro e até 2022. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.